Seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais uma meditação do Evangelho. Antes da gente começar, eu peço que você se inscreva aqui no nosso canal, deixe o seu joinha para apoiar este vídeo e o nosso canal também. No final, comenta o que você achou da meditação e compartilha, pois assim você se tornará um anunciador do Evangelho junto comigo. E nós espalharemos a palavra de Deus para todas as pessoas. Amém? Hoje nós iremos ler e meditar o Evangelho escrito por Marcos, capítulo 16, verso do 15 ao 20, e está escrito assim: Naquele tempo Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. O Evangelho de hoje nos ensina alguns conceitos importantes sobre quem é batizado pelo Espírito Santo de Deus, o batismo divino que Jesus instituiu aqui na Terra quando ele veio, para que nós tivéssemos e fôssemos selados com a marca de que nós somos cristãos verdadeiramente. Jesus vem trazendo aqui alguns, não benefícios, mas sinais que aconteceriam quando uma pessoa de fato ela é batizada pelo Espírito Santo, quando ela carrega o batismo de Cristo, o morrer para o velho homem e nascer para a nova criatura feita do Espírito de Deus. E um desses sinais, a gente vai destacar dois aqui. O primeiro é que essa pessoa expulsaria demônios. Aí você vai até me dizer: Robert, expulsar demônios nos dias de hoje? Pode ser que você ande por aí e você não veja demônios mais. Até porque um dos principais papéis de Satanás e os demônios que ele governa é não se manifestar tão visivelmente assim. Então o diabo e os demônios, eles atuam no reino espiritual aqui, no reino material, mas de maneira bem sutil. Principalmente quando o ser humano abre brechas para que ele possa atuar. E alguma das brechas a gente consegue até enumerar aqui para você. Os lugares que você vai, aquilo que você olha, aquilo que você ingere em você, principalmente quando você ingere drogas, bebidas alcoólicas, são brechas que nós, seres humanos, abrimos para que a nossa carne consiga manifestar o desejo espiritual do pecado e do reino maligno. Então a gente vê aqui que expulsar os demônios no dia de hoje, em que Jesus está dizendo, é expulsar esses demônios sutis que podem arruinar a nossa vida e levar a gente ao fracasso. Existem vários demônios hoje que são bem sutis. Citei aqui já para você alguns. As drogas, as bebidas alcoólicas, não necessariamente a bebida alcoólica, mas a embriaguez. Quando nós nos embriagamos, nós damos espaço para o mal atuar em nossa carne. Por exemplo, outros demônios que aprisionam a carne humana. A fofoca, que é pela língua. A língua, ela é como uma pequena brasa, mas que quando incendeia, ela é capaz de queimar uma floresta e até mesmo queimar uma vida, destruir uma vida. Assim está escrito na carta de Tiago. E também outra área também que possui demônios que arruinam a vida das pessoas é na área da luxúria. Sim, a fornicação, a pornografia e o adultério. São coisas em que os demônios de Satanás atuam sutilmente, seduzindo as pessoas a cometerem um dos piores pecados que existem, comparado até com a idolatria. Então a gente viu que a gente tem sim demônios para expulsar. E na maioria das vezes esses demônios que nós conseguimos expulsar pelo selo do batismo que nós cristãos carregamos, só é possível por meio da oração e do jejum. Existe até uma passagem que Jesus diz que tais demônios só são possíveis serem expulsos por jejum e oração. Bom, então a gente viu aqui que um dos sinais é expulsar demônios, quando você de fato é batizado e carimbado com o Espírito Santo de Deus. O segundo ponto é o fato de que Jesus vem relatando que quem ser batizado pegará víboras, serpentes nas mãos e não será ferido. Essa é uma das coisas em que Jesus traz para nós no Evangelho, que são essas profecias que ele está dizendo e que nós podemos ver ao longo da Escritura que elas vão se cumprindo. Se a gente ir lá no livro dos Atos dos Apóstolos, nos últimos capítulos, a gente vê um episódio que Paulo
desce em uma ilha para poder pregar em uma outra cidade, eu não recordo o nome, e ele encontra uma tribo indígena. E essa tribo indígena recebe Paulo e os tripulantes que estavam no navio com ele e fazem uma fogueira. Nisso que eles vão fazer uma fogueira, Paulo vai pegar um graveto. Quando ele vai pegar um graveto, uma víbora pica Paulo. E os índios falam, vixe, já não resta mais tempo para Paulo, ele vai morrer. E acontece o que Jesus disse. Ele pegou uma víbora, uma serpente na mão, foi picado, mas nenhum mal aconteceu com Paulo. Então, a própria palavra de Deus nos mostra que tudo que Jesus disse estava se cumprindo. E no próprio Evangelho, nós vemos que é uma verdade, porque o Evangelho nos conta que Deus ia acompanhando eles e cumprindo tudo o que Jesus tinha dito por meio da sua palavra antes de voltar para o céu. Então, meu irmão e minha irmã, aqui na nossa vida hoje e agora, precisa se cumprir o que Jesus disse para nós também. Ou seja, nós devemos ser anunciadores do Evangelho, pregar a boa nova de Cristo. E pode ser que às vezes você já ouviu uma frase, que se eu não me engano ela é atribuída a Agostinho, Santo Agostinho, que ele diz assim, se necessário pregar o Evangelho, utilize palavras. Sim, essa frase ela é certa, mas nós não podemos nos prender a simplesmente por essa frase. É preciso sim usar palavras, porque segundo a palavra de Deus está escrito que a fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir a palavra de Deus. Então é preciso de que alguém anuncie, é preciso que você fale de Deus para as pessoas, para que só assim elas possam encontrar verdadeiramente essa verdade que é Jesus e também permitir que elas sejam encontradas pela verdade que é o próprio Deus. E como consequência, a vida delas serão alcançadas, transformadas e elas serão batizadas. Amém? Que Deus abençoe você e toda a sua família. Foi um prazer estar aqui com você mais uma vez. Amanhã, se Deus quiser, a gente se encontra novamente. Um grande abraço e até mais!